Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20, nós vamos ler o verso 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém. Vamos orar? Senhor Deus de toda graça, nós queremos rogar a tua bênção, Senhor, nesta noite. Com tudo aquilo, Deus, que tu tem tratado, Deus, acerca da tua palavra durante todo este ano, pelo Ministério de Casais, nas primeiras quarta-feiras, Senhor, de todo mês. Que em nome de Jesus, Deus, tu possa nos trazer à memória tudo aquilo, Deus, que foi ensinado, para que nós, Senhor, venhamos a colocar em ordem na nossa vida tudo aquilo, Senhor, que está fora do lugar. Que a tua palavra, Senhor, ela possa penetrar nos nossos corações, o Senhor use de misericórdia para comigo e me ajude, Senhor, nesta noite a transmitir tudo aquilo que tu falou ao meu coração para louvor e glória de ti mesmo. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o tema proposto para essa noite é: põe em ordem a tua vida e a tua casa. Esse tema seria o tema do mês passado, mas aí eu tive que fazer uma troca com o pastor Hamilton. E aí achei bem interessante também deixar justamente para o final do ano, né, o último culto da família, porque é como se Deus ele fosse fazer um resumo de tudo aquilo que nós aprendemos durante o ano, aqui nas primeiras quarta-feiras de todo mês. Nós vamos nos ater só nessa sentença que está entre o meio e a parte final do verso, que diz: põe em ordem a tua casa. Todo ano nós nos reunimos para traçar temas, para trazer na primeira quarta-feira do mês, para que a igreja ela seja edificada por meio da palavra do Senhor. E esse foi um tema que nos chamou a atenção nas nossas reuniões, que nós precisamos realmente nos ater acerca disso. Nós precisamos olhar o que está em desordem na nossa casa, na nossa vida, e colocarmos em ordem. Porque, verdadeiramente, o Senhor quer uma igreja santa que ande de modo digno do Senhor. E eu creio que é isso que Deus ele tem feito neste lugar. Ele tem exortado a sua igreja, corrigido ela, para que ela dê testemunho de que esse Deus, ele nos transformou verdadeiramente. Isso é o que eu penso, isso é o que eu vejo aqui neste lugar, porque Deus, ele, por meio da sua palavra, ele tem nos moldado. Irmãos, eu entendo que todos nós temos uma rotina diária muito pesada. Muitos de nós temos uma rotina diária muito pesada, a correria do dia a dia, para alguns aqui é bem pesado. Nós sabemos que há pessoas também que correm muito, né, para buscar os seus recursos, para ter o seu sustento dentro da sua casa, para também ter o seu bem-estar. Isso é importante, nós termos um bem-estar na nossa vida, desfrutarmos das coisas que Deus deixou nessa terra, porque Deus ele deixou coisas muito boas nessa terra para que a gente possa desfrutar. Agora, há um perigo grandioso de nós estarmos dedicando demais a nossa vida a essas coisas e esquecendo das coisas do Senhor.
Nós podemos correr esse risco de estarmos esquecendo das coisas que o Senhor, Ele tem também para nós. E muitas vezes esse Deus, Ele nos dá um choque assim de realidade, até mesmo por meio da sua palavra, quando você lê sentenças como essa que nós encontramos aqui no texto de 2 Reis, para que a gente possa se acordar na nossa vida, né? Para que a gente possa saber se verdadeiramente nós estamos adorando esse Deus de maneira correta, estamos andando de maneira correta, fazendo a vontade desse Deus. E, irmãos, isso é tão importante para nós, irmãos, porque nós precisamos ter esse choque de realidade para nós valorizarmos tanto as coisas do Senhor, como também a nossa família. Nossa família é importante de ser valorizada, e muitos de nós estamos tão atarefados com as tarefas diárias do dia a dia, desse corre-corre que nós temos visto no mundo, que nós esquecemos da nossa própria família, nós esquecemos dos nossos filhos, da nossa esposa, da nossa casa. E Deus quer, nesta noite, que nós venhamos a valorizar isso e colocar isso em ordem na nossa vida, se isso tem acontecido comigo e com você. Muitas vezes também a correria nos tira das programações da igreja. Muitas vezes nós sabemos a programação da igreja, mas nós, devido à nossa correria, devido a essa busca por esse bem-estar, essa correria nos tira da programação da igreja. E nós não valorizamos isso. E isso é importante para nós. A igreja, assim como o Ministério de Casais, a igreja ela se reúne todos os anos para fazer uma programação para a edificação minha e sua. Todos os anos o pastor Hamilton se reúne com os líderes para fazer uma programação para que você e sua casa seja edificado no Senhor. Nós precisamos valorizar isso, irmãos. Há pessoas, irmãos, que a correria é tão grande na sua vida que ela esquece da própria vida. Tem gente que só vive para o trabalho e esquece até de viver. Olha como é. Tem gente que se dedica tanto ao trabalho e esquece de viver. E a sua cabeça chega em casa e está cheia de coisas do trabalho. Não há espaço nem para a família, nem para as coisas do Senhor. Mas nesta noite o Senhor quer que nós venhamos a colocar isso em ordem na nossa vida. E eu espero que nós venhamos a atender a voz do nosso Deus. Por isso que Deus, muitas vezes, irmãos, Ele dá uma balançada na estrutura do homem, dos seus filhos. E Ele balança mesmo. E Ele balança, que é para você se voltar para Ele. E eu considero isso amor. Porque Deus, quando faz isso, é para que nós venhamos a nos voltar para Ele. Porque quando Ele balança a nossa estrutura, não sei de que forma, eu sei a forma que Ele balançou a minha, você deve saber a forma que Ele está balançando a sua hoje, mas Ele faz isso porque Ele lhe ama. Ele lhe ama. Por isso que Ele faz, muitas vezes, Ele balança a nossa estrutura para isso. E eu considero isso como amor. O próprio livro de Jó, no capítulo 5, vai dizer que é Ele quem faz a ferida e Ele mesmo cura. É Ele quem faz. Então, se você está passando por algo hoje, possa ser que o Senhor lhe feriu, mas não se preocupe, porque Ele cuida das suas ovelhas. Ele cuida. Então, tudo isso muitas vezes, irmãos, é porque nós não estamos andando em conformidade com a vontade do nosso Deus. E às vezes, irmãos, ser moldado à vontade de Deus dói. Andar na disciplina do Senhor dói. Mas é isso que o Senhor quer de nós. Uma igreja sadia, homens e mulheres de Deus que glorificam o nome dEle por meio da nossa vida. É isso que Ele quer de nós. Mas bendito seja Deus, irmãos, porque tudo isso que Deus faz na nossa vida, Ele faz por misericórdia, porque Deus é Deus de misericórdia. Meu. A Bíblia diz, meus irmãos, que Ele é rico em misericórdia. E se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas, nós não aguentaríamos o nosso problema, nós não aguentaríamos as consequências da nossa vida. Mas esse Deus que é rico em misericórdia, é Ele que nos sustenta. Por isso que nós chegamos aqui hoje. Por isso que nós chegamos em mais um final de ano, né? Estamos entrando aí na reta final do ano de 2024. Quando nós olhamos para o texto de Ezequias, irmãos, nós observamos coisas grandiosas. Nós não vamos nos ater no texto, mas a história que fala aqui do rei Ezequias é coisa grande, irmãos. O rei Ezequias, ele era filho de Acais, rei de Judá, tinha 25 anos, irmãos, quando ele começou a reinar. Sua mãe se chamava Abi e ela era filha de Zacarias. O rei Ezequias,
ele havia experimentado vitórias surpreendentes por parte do Senhor. Uma das suas vitórias está no capítulo 19, no verso número 35, quando diz que o exército assírio vai até guerrear contra ele, e ele se desespera, e ele ora ao Senhor. A Bíblia diz que Deus envia um anjo, e naquela mesma noite, ele mata 185 mil homens no arraial assírio. Esse é o Deus que nós servimos, e ele quer que nós andemos de modo digno dele. Por isso que ele balançou as estruturas de Ezequias também. Então Ezequias era um homem, irmãos, que Deus, quando orava ao Senhor, o Senhor respondia às suas orações. Agora imagine só, um homem como Ezequias, que orava ao Senhor e Deus fazia coisas grandiosas na vida dele, como o texto que nós acabamos de ler aqui. Mas Ezequias agora estava diante de uma doença mortal. E Ezequias diz, no verso número 3, do capítulo 20, ele vai dizer que ele andou diante de Deus, irmãos. Ele andou com fidelidade, inteireza de coração e fez o que era reto aos seus olhos. Você pode andar em fidelidade, você pode andar em retidão, você pode fazer o que é reto aos olhos do Senhor, mas nenhum dos filhos do Senhor está isento de passar por problemas. Nenhum dos filhos dele. Agora Deus passa com você no problema. Ele passa com você no problema. Então Ezequias, irmãos, ele não foi um rei mau, né? Como nós acabamos de ver aqui no verso número 3, ele diz que ele andou em fidelidade diante de Deus, andou com inteireza de coração, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, esse homem que andou em retidão diante de Deus, era um homem que ele orava ao Senhor e Deus dava vitórias extraordinárias a ele. Mas, irmãos, havia algo que não estava em conformidade com a vontade do Senhor, que Ezequias precisava colocar em ordem. E Ezequias tinha confiança no Senhor, irmãos. Ele sabia quem era o Senhor, ele sabia que deveria confiar no Senhor, e ele sabia que diante das orações que já haviam sido respondidas pelo próprio Deus, ele não estava diante de um Deus qualquer. Ele estava diante de um Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E esse é o Deus que nós servimos. Ele tem o poder de livrar o homem da morte. Esse Deus, ele tem poder. Ezequias é uma prova disso. No texto de Deuteronômio capítulo número 32, não precisa abrir. O próprio Senhor, ele diz: eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Esse Deus é grandioso, irmãos. Então, olhando para o que para quem Ezequias estava diante, nós observamos que Ezequias estava diante daquele que verdadeiramente poderia resolver o seu problema e cancelar a sua sentença de morte. A expressão "ponha em ordem a tua casa", irmãos, implicava principalmente em Ezequias nomear um herdeiro ao trono, ou seja, um sucessor. Provavelmente Ezequias pecou nesse quesito, porque o filho de Ezequias, ele assume o reinado. E Manassés, ele vai se tornar um dos piores reis de Judá. Ezequias reina a partir dos 25 anos, falece no ano de 687, reinou aproximadamente 29 anos. Após sua morte, provavelmente aos 54 anos, Manassés assume o seu lugar. Aqui está mais ou menos um resumo daquilo que aconteceu com Ezequias. Mas nós precisamos olhar para nós essa noite. O que é que nós precisamos colocar em ordem na nossa vida? O que é que eu e você precisa colocar em ordem na nossa vida? Irmãos, é interessante porque quando nós tiramos esse tema para trazer hoje aqui para vocês, nós tiramos baseado num livro de José Pontes, acho que é o autor do livro. E aí, irmãos, Deus foi ministrando ao meu coração e foram poucas coisas que foram retiradas do livro. E eu louvo ao Senhor, porque eu creio que assim como Ele falou comigo, Ele vai falar com você essa noite. Então, o que é que nós precisamos colocar em ordem, irmãos? Nós vamos olhar para alguns textos das Escrituras Sagradas e nós vamos ver se a nossa vida está em ordem diante desse Deus. Se não,
Hoje é dia de arrependimento, de nós podermos nos arrepender e colocar aquilo que está fora do lugar, colocar no seu devido lugar. Então, eu vou dando os pontos aqui e fazendo uma pergunta. Como anda a sua vida com o Senhor? Será que você tem sido uma pessoa que tem buscado o Senhor? Sei lá, você passa uma semana sem buscar a face do Senhor. Você passa meses sem buscar a face do Senhor. Será que você é uma pessoa que está há um ano sem buscar a face do Senhor? Sem vir à casa do Senhor, sem ler a palavra do Senhor? E isso não está longe da nossa realidade. O pastor Hernando Dias Lopes, ele conta um testemunho de um pastor que colocou, acho que todos sabem, a colher dentro de uma Bíblia de uma mulher. Um ano depois ele retorna e a colher estava lá no mesmo lugar. Há cristãos que passam anos sem olhar para as Escrituras Sagradas. Mas eu acredito, irmãos, que não é o nosso caso. Eu acredito verdadeiramente que não é o nosso caso. Mas se há isso no nosso meio, irmãos, nós precisamos colocar em ordem. E eu queria, de antemão, iniciar lendo um texto com os irmãos que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6. E o texto diz assim, verso 4. Escute, ó Israel. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa confissão, irmãos, ela é uma confissão de fé judaica ortodoxa, chamada de Shema. Acho que o nome é esse. Significa no hebraico ouvir. E essa confissão, ela é recitada todo final de manhã e todos os dias, todo o final de cada dia, por os judeus devotos de todo o mundo. Os judeus, eles declaram, Jeová, o Elohim, é o único Senhor. E essa confissão é tão importante para os judeus, que os meninos dessas famílias judeus, quando eles começam a falar, eles já aprendem essa confissão. E é interessante porque as nações ali ao redor de Israel, elas adoravam ali vários deuses e deusas. Mas Israel, ela declarava com todo o seu amor que o Deus verdadeiro, o Deus vivo, ele é o único Senhor da vida deles. Agora, olhe para mim e para você. Você tem declarado que o Senhor é o único Deus da sua vida? Amém? Louvado seja Deus. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Declarar com fidelidade, porque não há outro Deus na nossa vida, a não ser o Deus vivo e verdadeiro. Mas, se há pessoas que não têm declarado isso, precisam colocar a sua vida em ordem. Porque se nós não temos declarado isso, não temos vivido isso, nós temos tido outro Deus para a nossa vida. Se nós não temos declarado isso, nós temos verdadeiramente criado deuses dentro do nosso coração para a nossa vida. E nós sabemos, irmãos, que nós fomos alcançados por Jesus Cristo, aquele que agora se tornou Senhor sobre nossas vidas. E nós não temos outro Senhor mais na nossa vida, nós temos Ele. E a sua palavra é a nossa regra de fé e prática. É ela que nós devemos viver todos os dias. Então, se a palavra do Senhor diz que nós devemos congregar, nós devemos congregar. Porque quando nós nos afastamos do Senhor e trocamos esse Deus por qualquer outro entretenimento, você está criando um Senhor na sua vida. E isso é perigoso. Muitos de nós, irmãos, ou muitos crentes, hoje têm trocado culto após culto por entretenimento. E se isso tem acontecido, irmãos, nós precisamos colocar em ordem na nossa vida. Veja o que diz o Salmo 105. Vá para lá para o Salmo 105, verso 4. O texto diz assim, Salmo 105, verso 4.
Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Irmãos, a presença do Senhor é a coisa mais importante na vida do cristão. É ou não é? É a coisa mais importante na nossa vida, irmãos. A presença do Senhor, ela deve arder no coração do crente. Ela deve arder no coração de todo cristão. Nós, irmãos, como crente, não podemos ficar longe desse Deus. Nós não podemos, irmãos, estar distante de vir estudar a sua palavra, de ler a sua palavra. Se nós temos feito isso, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem diante desse Deus. Porque o salmista diz: busquem sempre a presença desse Deus. Nós temos visto que muitas pessoas têm passado por grandes dificuldades na vida. E aqui talvez tenham muitas pessoas que passam por dificuldades. Mas não seja aquele crente que depois que Deus opera na sua dificuldade, você esquece o Senhor. O salmista diz: busquem sempre a presença do Senhor. O trabalho, irmãos, ele pode ser um Deus na minha vida. E nós já vimos isso aqui várias vezes, né? Já foi falado várias vezes acerca disso. Muitas vezes nós trocamos o trabalho, nós nos ocupamos com o trabalho de manhã, de tarde, de noite. Uma vez até disse uma frasezinha que é muito usada no mundo: meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra, né? Tem gente que usa muito esse jargão aí porque trabalha demais e não tem tempo para vir à casa do Senhor. Na verdade, irmãos, é porque nós temos o hábito de confiar muito na força do nosso braço. Mas Deus, às vezes, ele nos para saber que a nossa dependência é dEle, é nele. Nós somos dependentes do nosso Deus. Nós somos dependentes dEle. E olha só, irmãos, confiar demais na força do nosso braço é perigoso. O salmista, você já está no Salmo aí, vá para o Salmo 9. Salmo 9, verso 10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam. Irmãos, você conhece esse Deus? Se você conhece Ele, você tem que confiar nele. Você tem que confiar nele. O texto está dizendo aqui que Ele jamais abandona aqueles que o buscam. Jamais. E você sabe disso. Você sabe que o Senhor nunca lhe abandonou. Você sabe disso. Então nós precisamos olhar para essas verdades, irmãos, e olhar como nós estamos andando diante desse Deus. O nosso emprego, a nossa intelectualidade, tudo foi dada por esse Deus. Tudo foi Deus que nos deu. Se seu emprego é bom, louvado seja Deus, foi Deus que lhe colocou lá. Você ganha bem, graças a Deus, porque Deus lhe abençoou para que você ganhasse bem. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Então nós não podemos, irmãos, criar outros deuses na nossa vida, porque nós temos esse Deus vivo, verdadeiro, que tem cuidado do seu povo dia após dia. Uma outra coisa que pode nos mostrar que nós estamos afastando ou afastados desse Deus é como anda a nossa vida devocional, irmãos. Como tem andado a nossa vida devocional? Será que nós temos parado um tempo para ler a Escritura Sagrada, para orar ao Senhor, tirado um tempo da nossa vida para orar ao Senhor? Isso também já foi falado durante todo esse ano aqui, neste lugar. Mas será que nós temos obedecido o Senhor, parado para refletir acerca da sua palavra, para dedicar tempo à oração? Ou você acha que você não precisa de oração? Você acha que nós não precisamos de oração? Óbvio que sim. Na sua família deve ter gente que necessita de oração. E nós precisamos parar para dedicar tempo à oração e à leitura da palavra. Olha o que o salmista diz no Salmo 1. Não precisa abrir não, um texto bem conhecido. Diz assim, ó: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O cristão, ele tem deleite na lei do Senhor. Ele tem alegria em meditar na lei do Senhor. E ele não medita uma vez por mês,
Uma vez ao ano. A Bíblia diz que ele tem que meditar de dia e de noite. Se isso não tem acontecido na nossa vida, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem diante desse Deus. No livro do pastor José Pontes, acho que é esse nome mesmo, ele vai falar muito acerca de jovens. E aqui tem bastante jovem também. E jovens, como anda a sua vida diante de Deus? Como anda o seu namoro diante desse Deus? Seu namoro, ele glorifica o nome do Senhor? Você é o mesmo crente aqui que você é em casa? Ou em casa que você é aqui? Porque, irmãos, há jovens e há pessoas também que na igreja tem uma orelha na cabeça, né? Mas em casa é pior do que um ímpio. Maltrata o seu pai. Agora, quando chega diante da namorada, é um amor só. O livro ele vai dizer uma frase bem interessante. Eu queria que vocês atentassem para isso. Ele diz assim, ó: quanto mais a pessoa esconde a verdade da sua essência, ela estabelecerá base para um futuro decepcionante. Então, quanto mais você esconde a verdade de quem você é e você não se arrepende do seu pecado, futuramente você vai mostrar quem você é. E é preciso, os jovens que estão aqui hoje, que pretendem casar, vocês, se estiverem andando de modo errado diante desse Deus, se consertarem. Consertar a vida de vocês. Porque o jovem, você tem que ser crente aqui e tem que ser crente em casa. Você tem que ser crente na igreja, você tem que ser crente na escola. Você tem que ser crente aqui, você tem que ser crente na universidade. Temos que ser crente em todos os lugares da nossa vida. Falhamos? Sim. Mas viver uma vida de crente aqui dentro e lá fora não, é incompatível. E o pastor José Pontes, ele pega muito nesse pé da questão dos jovens, do namoro dos jovens. Ele fala que o namoro de jovens não pode ter intimidade, corretíssimo. O namoro de jovens não pode ter roupas sensuais que causam desejos, corretíssimo. O namoro de um jovem, ele tem que glorificar a Deus. Ele tem que crescer para a glória de Deus, para quando vocês casarem, os dois glorificarem a Deus com a vida de vocês. É isso que tem que ser feito. Mas se a coisa tem andado distorcida, coloca em ordem a tua vida, jovem. Coloca em ordem. O jovem ele tem que demonstrar o que ele é aqui dentro, o que ele é lá fora, o que ele é aqui dentro também. O jovem ele tem que pregar o evangelho. Não só o jovem, qualquer pessoa que esteja aqui hoje, tem que pregar o evangelho com a vossa vida. Mas como nós estamos tratando do jovem, pregue o evangelho, jovem, com a sua vida. Pregue o evangelho com a sua vida. Mas como é que o jovem pode fazer isso? Vamos para o Salmo 119. A Bíblia ela vai nos dar a instrução de tudo, irmãos. Verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Simples. Olha o que a Escritura diz. Se há alguma coisa que causa dúvida na sua mente, no seu coração, olhe para a palavra do Senhor. Com certeza ela vai te levar para o caminho correto. Se há alguma coisa que está em desordem na sua vida, olhe para a palavra do Senhor. O que ela diz, como você deve proceder, como você deve andar, como você deve ser diante desse Deus. O texto de Salmo diz: observando conforme a tua palavra. É simples, irmãos. É olhar para as Escrituras Sagradas. Mas também, Deus falou muito comigo acerca da questão de nós homens, sacerdotes do lar. Esse é a terceira pergunta e o terceiro ponto. Como anda a nossa vida como sacerdotes do lar?
Vamos para Deuteronômio mais uma vez, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 5. Vamos ler do 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada à tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Amém. O texto vai nos mostrar algumas coisas bem importantes para nós. Como deve ser um procedimento correto de um sacerdote do lado, do homem que está ali dentro do seu lar. Primeiro, ele vai nos mostrar que esse homem, ele demonstra o seu amor por Deus. Uma coisa muito importante para o sacerdote, demonstrar o seu amor por Deus dentro do seu lar. Quando o homem, irmãos, ele dedica o amor a Deus, ele é um homem que demonstra o seu amor pelo Senhor e ele é visto de forma diferente pelos seus familiares, ou seja, pelos seus filhos e pela sua esposa. Esse homem também que dedica seu amor a Deus e demonstra seu amor a Deus, o coração dele arde pela presença desse Deus. Esse homem que dedica seu amor a Deus, a alma dele deseja buscar a presença desse Deus por meio de uma vida de oração e de leitura da palavra. Esse homem que ama a esse Deus, ele vai dedicar todas as suas forças para estar junto com a sua família, na presença do nosso Deus. Esse homem que ama esse Deus, ele vai fazer isso dentro do seu lar. Agora, se eu não venho para a igreja, se eu não participo de agrupes, se eu não faço nada para buscar a presença desse Deus, qual o amor que eu vou demonstrar para a minha família, para os meus filhos que tenho por esse Deus? Como eu vou instruir meus filhos se eu não demonstro o meu amor por esse Deus? É incompatível. O Senhor está dizendo que nós devemos amar com toda a nossa força a presença desse Deus. Então o sacerdote, ele vai fazer isso. Uma outra coisa também que ele vai fazer é que o Senhor, o verso 6 diz que estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A palavra de Deus, irmãos, ela vai estar guardada no coração desse homem. E será uma bússola para esse homem. Nada será mais importante do que a palavra do Senhor. Uma outra coisa que o texto vai nos mostrar, está no verso 7, que diz assim: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. O desejo desse homem, irmãos, é transmitir para aqueles que estão próximos, que ele ama, as verdades de Deus. E essa verdade, o desejo dele de transmitir, não é um dia sequer. O texto vai dizer que essa verdade que ele tem vontade de transmitir é sempre quando ele tem oportunidade. Sempre que esse homem ele tem a oportunidade, ele vai pegar as escrituras sagradas e vai colocar diante dos seus filhos e vai inculcar dentro da cabeça de cada um deles. Um homem que ama esse Deus, o sacerdote do lar, ele vai fazer isso que Moisés está nos dizendo aqui no texto de Deuteronômio. Mas se nós não temos feito isso, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Precisamos colocar a nossa vida em ordem. Um outro ponto e uma outra pergunta. E agora vai para as mulheres. Como anda a vossa vida, mulheres, como auxiliadora na sua casa? No texto de Gênesis, ele vai dizer que Deus, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele disse que faria uma mulher ou uma esposa para que ela fosse auxiliadora ou ajudadora e fosse semelhante a ele. Então, essa verdade que Deus ele diz aqui no texto de Gênesis
é uma responsabilidade muito grande para as mulheres. Muito grande. Porque essa palavra auxiliadora é uma palavra que Deus ele usa para descrever a si mesmo. Se você for lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, e eu queria que você fosse para lá, para Hebreus 13. Verso 6. O texto diz assim: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu, não temerei. Então veja a responsabilidade que Deus colocou na mulher. Auxiliadora. O povo de Israel, quando ele estava em dificuldade, ele clamava a esse Deus que era o ajudador dele. E se você pegar alguns textos de Salmo, ele vai dizer: o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu ajudador. Então veja só a responsabilidade, mulher. Ser auxiliadora, alguém que ajuda o seu marido. Mas se não tem feito isso, precisa colocar a sua vida em ordem. A mulher, ela precisa cuidar bem da sua casa também. Tito vai dizer isso no capítulo 1, verso de número... na primeira carta, na carta de Tito, capítulo 2, ele vai dizer, verso 5, as mulheres devem ser sensatas, puras, boas donas de casa, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vê só, irmãos, todos nós temos a responsabilidade de levar a palavra de Deus e o testemunho de Cristo que nos salvou. Mas como nós estamos tratando aqui acerca das mulheres, nós temos visto uma influência muito grande nesse mundo acerca do feminismo. Só que as irmãs que estão aqui hoje não podem deixar ser influenciadas por isso. De forma alguma, e eu creio que as irmãs não são. Mas alguém verá no futuro e se estiver sendo influenciada, precisa colocar sua vida em ordem. As mulheres, irmãos, muitas vezes, elas reclamam demais das coisas. E nós temos visto que Deus, ele colocou esse papel para a mulher, auxiliar o seu marido dentro do seu lar, nas complicações que o seu marido passa. Deus colocou esse papel para a mulher. E eu sei que o papel da mulher não é fácil. A mulher, ela tem que dar conta de casa, dar conta de menino, dar conta de marido. Não é fácil o papel de uma mulher. Não é fácil. A gente, homem, às vezes vai fazer um negocinho em casa, as colunas já ficam doendo. A mulher, ela se abaixa, vai e volta, pega a vassoura, não sei o quê, limpa banheiro. Raquel lava 2 banheiros num dia só. Eu lavo um, sai mortinho. Mas foi isso que o Senhor colocou. Mas veja só, se fosse para a mulher dar mau testemunho do Senhor, você acha que Ele tinha lhe salvado, minha irmã? Não, minha irmã. O Senhor te salvou para que você glorifique o nome dEle por meio da sua vida. Como auxiliadora. Por isso que eu digo que a responsabilidade é muito grande. Mas nós precisamos atentar para isso. Se isso está em desordem, peça força ao Senhor. Senhor, eu quero colocar em ordem isso na minha vida e na minha casa. Eu preciso colocar isso em ordem. E o Senhor é contigo. Eu creio nisso. Independente das dificuldades que estejam passando dentro do seu lar, Deus é contigo. Porque se nós formos obedientes à palavra do Senhor, Ele é conosco. Ele é conosco. Bendito seja Deus por isso. Uma outra coisa que Deus me trouxe à memória, que também foi falado durante esse ano aqui, é como anda a nossa organização financeira. Nós temos nos organizado financeiramente, é um problema, né? É um problema, né, irmã Sandra? Mas nós precisamos colocar essas coisas em ordem, irmão. Precisamos colocar. É interessante, irmãos, que no texto de Lucas, vá para Lucas 14, nós precisamos tratar essa questão financeira com sabedoria. Lucas 14, verso 28.
texto diz assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir? Então, antes de nós gastarmos o nosso dinheiro com futilidade, que muitas vezes nós gastamos com futilidade, nós precisamos olhar, como Lucas diz, precisamos nos assentar e calcular se nós podemos gastar. Precisamos fazer isso. Não adianta nós queremos gastar e depois ficarmos devendo e o nome do Senhor ser envergonhado. Por isso que, se essas coisas não estão em desordem na nossa vida, nós precisamos colocar em ordem. Lucas está dizendo: senta, calcula, vê se vai dar certo. E eu sei que há orçamentos que são realmente apertados, e às vezes nós precisamos, até fazer um esforço. Mas a gente sabe que tem gente que quer passar os pés pela cabeça, né? Como dizia minha avó. Quer passar os pés pela mão, a cabeça pela mão, não sei. A gente já sabe disso. E nós precisamos sentar e organizar isso, irmãos. Nós não podemos deixar nossa vida desorganizada para nós não darmos um mau testemunho ao Senhor, do seu evangelho. E o livro de Provérbios vai dizer, não precisa abrir não, no capítulo 14, vai dizer assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. Nós precisamos saber aonde nós estamos pisando. Recentemente, acho que uns anos atrás, muita gente caiu naquela balela lá do negócio da Brás Company e muita gente se ferrou por causa daquilo. Por quê? Porque não viu aonde estava pisando. Nós precisamos colocar diante do Senhor a nossa vida financeira e dizer: Senhor, me ajude. Eu preciso glorificar o teu santo nome por meio da minha vida financeira também. Então nós não podemos, irmãos, estar dando mau testemunho, né? Sermos desorganizados acerca disso. Raquel, ela pegava muito no meu pé, eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Porque eu gastava demais, com futilidade. E ela dizia: mas rapaz, tu gasta com muita besteira. Eu disse: que besteira, pai, isso aqui tem que comprar. E aí ela era doida para ter uma casa. E eu gastava, né? Eu morava dentro da casa da minha mãe, não pagava água, não pagava luz, não pagava nada. Aí eu digo: não, vamos morar de aluguel, né, Bergo? Eu digo: oxe, pagar aluguel nada, eu pegar meu dinheiro e jogar no mato. Não, vou não. Mas o tempo passou, o Senhor me alcançou e foi tratando no meu coração. E hoje, ela quer que eu gaste e eu não gasto. Eu digo: graças a Deus, não é? Por quê? Porque nós precisamos, de uma certa forma, colocar a nossa vida em ordem, né? Precisamos colocar, principalmente a nossa vida financeira, colocar ela em ordem. É isso que Deus quer de nós. Hoje ela disse: tu é muito amarrado. Eu digo: culpa sua, que você falou demais lá no passado, né? Agora eu estou me segurando. Eu vejo bem aonde eu piso, como diz aqui o texto de Provérbio, né? E outro, eu me sento para calcular, como diz Lucas, né? Eu me sento para calcular. Então é isso, irmãos. Nós precisamos ver se nós temos tido outro Deus, já concluindo, se nós temos tido outro Deus em nossa vida. Nós precisamos, os jovens precisam ver como anda o seu comportamento no seu namoro, comportamento dentro da igreja. E os homens devem andar como sacerdotes do lar. As mulheres, elas devem ser auxiliadoras, saber da sua responsabilidade como auxiliadora. E ver como anda a nossa vida financeira, se ela está desorganizada ou não. Nós precisamos olhar isso. Mas, se nós temos feito tudo isso ao contrário que foi colocado hoje aqui, o Senhor quer falar conosco esta noite para que nós venhamos a colocar em ordem. Porque, assim como eu falei lá no início, Deus, ele pode nos pegar e balançar a nossa vida, a nossa estrutura, para que a gente se volte para Ele de modo digno. E andem de modo digno do Senhor. O Senhor pode fazer isso conosco? Espero que não. Mas esse é o recado para nós. Veja bem que quando Ezequias ele recebe a notícia do profeta, se você observar no restante do texto, acho que no verso 3, o texto vai dizer que ele se vira para a parede e vai orar a Deus e chora diante de Deus, dizendo: Senhor, lembra-te
porque eu andei em retidão diante de ti. Então nós precisamos fazer o quê? Se nós estamos andando em desordem diante desse Deus, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, nos arrependermos do nosso pecado, colocar a nossa vida em ordem. Se for preciso, vamos chorar por esse pecado que nós estamos cometendo. Chore diante de Deus, é bom, você vai ouvir a voz do Senhor. Se Ele tem balançado a sua estrutura, não se preocupe não, é que Ele quer lhe trazer para perto, quer falar no seu ouvido, dizendo, eu sou com você, agora se conserte. Foi isso que Ele fez comigo. Para nós encerrarmos, em 2017, irmãos, eu estava na cidade de Natal, e ali eu bati no endereço errado para mim, mas certo para Jesus. Bati numa casa lá, eu estava atrás de uma empresa. E quando eu cheguei naquele local, havia um homem, eu não sei o que é paraplégico e tetraplégico, eu não sei. Eu acho que, eu não sei. Eu sei que ele só pilotava a cadeirinha com o dedo assim, né? Que tem um negocinho, aquelas cadeiras elétricas de roda. E aí, quando eu bati no portão, o portão ele ficou entreaberto. E esse homem fez, pode entrar. Aí eu disse, não, eu quero saber se aqui é a empresa tal. Aí ele disse, não é não, mas entre, eu quero falar com você. Aí eu disse, oxi, num lugar que eu não sabia nem quem era. Aí eu olhei pela brecha do portão, eu disse, eu vi que era um homem que estava em cima de uma cadeira de roda, assim, assado. E eu fui, abri o portão bem devagarzinho, né? Aí eu digo, opa, ele disse, entre, eu quero falar com você. Aí eu disse, certo, entrei, o caminho era um quintal assim, com um jardim bem bonito. E aí eu entrei naquele lugar e o homem fez. Havia um homem chamado Nicodemos, era cobrador de impostos. E ele foi me relatar a história de Nicodemos. E ele, no final, ele disse assim, Nicodemos precisou conhecer Jesus para poder colocar a sua casa em ordem. E a Bíblia diz, irmãos, que lá foi salvo ele e a casa dele, porque Nicodemos conheceu a Jesus. Aí ele me fez a seguinte pergunta, você conhece a Jesus? E eu disse, conheço, eu sou crente. Ele olhou, os olhos dele assim, arregalou e disse, você tem certeza? Aí eu disse, tenho. Agora eu dei um tenho, diminuindo o tom assim, acho que é para baixo. E ele disse, se você conhece, meu irmão, pode sair, o recado foi dado. Irmãos, alguns dias depois, eu passei por uma das piores tribulação da minha vida. Deus, Ele balançou a minha estrutura. Mas Ele fez isso, irmãos, para que eu consertasse aquilo que estava fora do lugar. Ele faz isso. E eu fui a Ele, como nunca tinha ido na minha vida. E Ele disse, não se preocupe, eu estou cuidando. Mas Ele não me isentou de passar pelo problema. Se Deus quiser e precisar, Ele vai balançar a sua estrutura, para você se voltar para Ele e saber que Ele é Deus na sua vida e não pode ser trocado por nada nessa terra. É isso que Ele faz conosco. Agora Ele faz não é porque Ele é ruim não, é porque Ele te ama. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu creio que Deus, Ele quis nos trazer à memória algumas coisas que foram relatadas durante todo esse ano, mas que talvez na vida de alguém, na sua vida, não sei, eu sei o que a minha está em desordem e precisa colocar em ordem. Ele trouxe você esta noite aqui para dizer a você, coloca em ordem a tua vida e a tua casa. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu queria só encerrar orando e agradecendo ao Senhor. Senhor Deus de toda graça, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade maravilhosa de poder colocar diante de Ti, Deus, a Tua palavra. E aquilo, Deus, que Tu falasse ao meu coração. E assim, Senhor, como Tu falaste comigo, Deus, fala com os nossos irmãos, Senhor. Ajude eles, Deus.
Tenha misericórdia, Senhor, e dê força. Se há alguém aqui, Deus, que não consegue se livrar de algo que tem pecado contra ti, que teu Santo Espírito, Senhor, possa ajudá-lo. Assim como tu me ajudaste um dia, Deus, eu creio que tu não mudaste e pode fazer do mesmo jeito hoje. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por sua palavra.